Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, né, para falar um pouco da palavra, para que a gente possa, né, conversar sobre as coisas do alto, né? Então, hoje no culto lá na Casa da Rocha, o pastor Zé Bruno, ele trouxe uma reflexão para a gente e me fez pensar também, né? No caso, por que que a gente acredita, né? Por que que você acredita em Jesus? Por que você acredita em Deus? Então, isso é uma questão para a gente pensar. Se a gente acredita pelo que ele faz ou pelo que ele é, né? Então, é, se a gente acredita só porque a gente vê milagres acontecendo, pelos milagres que a gente vê todo dia em nossas vidas, né? Ou se a gente acredita simplesmente pelo que ele é, né? Então, me trouxe essa reflexão, porque às vezes, por exemplo, nada contra, né? Eu frequento uma igreja, a maioria das igrejas é dessa forma, né? Que tem o voto, tem o dízimo. E será que é uma troca? Às vezes eu sinto como uma barganha. Tipo, você dá um dinheiro para que você receba a bênção. Se Deus fizer, aí você continua acreditando nele. Se ele não fizer, aí você para de acreditar. Então, tem pessoas que às vezes vão na igreja, e se afastam da igreja porque elas estão indo atrás, às vezes, do pastor, estão indo atrás, às vezes, de conseguir as coisas materiais, né? E não é isso, né? A gente tem que buscar a presença dele, a presença de Deus, porque ele simplesmente é, né? A gente já tem que ser grato só pela gente estar aqui na Terra, né? Que ele mandou a gente para cá, para que a gente tenha vida, né? E a gente tenha vida em abundância, que a gente seja manso de coração, que a gente faça coisas boas pelas pessoas, né? Que a gente seja pacífico. Ele deixou aí os mandamentos, né? Jesus, na sua trajetória, ele falou o que Deus busca da gente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado do que a gente acredita, porque eu vejo assim muitos irmãos que às vezes se afastam da igreja porque na igreja fulano tá fazendo coisa errada, ciclano tá traindo a mulher, o pastor traiu a mulher, não sei quem fez coisa errada. Então você não tá indo atrás de Deus realmente, você tá indo atrás de pessoas, né? Então é isso que a gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem que buscar a presença de Deus e não. A gente tem que confiar só em Deus, não nas pessoas. Porque o erro tá aí, em a gente confiar em outro ser humano. Mas quando a gente tem a nossa confiança firme em Deus, a gente não se deixa bater por esses escândalos, né, que acontecem em muitas igrejas, né? E a gente tem que entender que são pessoas humanas e que são pecadores. Nós somos pecadores, entendeu? Por mais que a gente busque a santificação, a gente busque estar no caminho certo, que a gente busque fazer o bem, a gente é pecador. Jesus morreu na cruz já para nos livrar dos nossos pecados, né? De forma gratuita, de graça. Por isso que a gente fala que a gente vive em estado de graça. Então, a gente tem que buscar, sim, né, a santidade, fazer o nosso melhor, mas a gente tem que lembrar que somos pecadores, vamos morrer pecadores. Porque em todo momento a gente está pecando, né? Seja falando mal de alguém, ou fofocando, ou desejando mal para alguma pessoa, ou então com pensamentos, né? Pensamentos errados, pensamentos de coisas que a gente sabe que não são coisas frutíferas, que não são coisas do alto. Então a gente tem que entender que somos pessoas, somos seres humanos e somos falhos, somos pecadores. Então a gente tem que aceitar isso, que nós somos pecadores, né? Então a gente não pode ter essa hipocrisia de achar que porque está na igreja a pessoa é santa, que a pessoa não faz coisa errada. E a gente não pode ter a confiança em pessoas. A gente tem que ter a nossa confiança apenas em Deus, que Ele é o único que não falha, né? É o único que não mente pra gente, é Deus, né? Então ele trouxe meio que essa reflexão, né, da gente pensar, né, no que a gente acredita. A gente acredita apenas quando acontece um milagre, a gente acredita apenas quando a gente ouve alguém falando que aconteceu algo com ela, né, que Deus fez uma transformação. Então, e a gente tem que lembrar que a gente tem que acreditar simplesmente por acreditar, simplesmente pelo que Deus é, né? Então ele trouxe até a questão de Jesus ter saído da sua terra, né?
ali na Galileia, porque lá as pessoas não acreditavam nele, aonde ele nasceu, ali aonde ele viveu, né? As pessoas não acreditavam nele. E quando ele encontra os samaritanos, né, a mulher samaritana ali no poço, é, eles simplesmente acreditaram sem ele fazer nada, né? Sem nenhuma, sem nenhum milagre, né? Ele apenas falou, né, que aquela mulher não tinha marido e que o sexto não era o marido dela, tal. E aí ela, né, falou, não, ele realmente é o filho de Deus. E aí essa mulher vai lá e fala para os samaritanos tudo o que aconteceu. E os samaritanos lá, eles acreditaram simplesmente no que ela falou, né? Eles não precisaram ver os milagres de Jesus para acreditar nele. E ali ele foi bem recebido e ficou por 2 dias. Então a gente tem que ter essa certeza, né? Então a fé, ela realmente é a gente acreditar, né? Sem a gente ver. Então a gente não precisa ver os milagres, ver as coisas acontecendo para a gente saber que ele é Jesus, que ele está aí, que ele está no meio de nós, né? Então, mais essa reflexão mesmo, pessoal, para vocês pensarem, né? Por qual motivo que vocês acreditam, por qual motivo que vocês estão frequentando a igreja que vocês frequentam, né? Se realmente é atrás da presença, atrás do Espírito Santo, ou se é atrás de um milagre, ou se é atrás de pessoas que mentem, que às vezes enganam, que são falhos, né? Porque às vezes a pessoa frequenta uma igreja, uma determinada igreja, por conta de um determinado pastor, ou então porque quer um milagre. E se aquilo não acontecer, você vai deixar de acreditar? E se aparecer alguma coisa errada do seu pastor, você vai deixar de acreditar? Então, é, é isso, é pra gente pensar no que a gente tá colocando a nossa fé, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Mas eu volto novamente com novas reflexões. E aí, o que eu for absorvendo, eu vou trazendo para vocês também. E coloquem aí o que vocês acham também disso, né? Eu quero saber se vocês estão gostando também do canal. E aproveita, se inscreve para que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? E também curte aí também para o YouTube poder também ver que é um vídeo que não tem coisas erradas, né? Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até logo.